Então, na questão de número 6, ela se refere a você construir algumas figuras geométricas, ou melhor, determinar a área de algumas figuras geométricas. E ela fala o seguinte, ó, 6. Descreva o procedimento utilizado para, letra A, calcular a área de um retângulo qualquer quando se conhece as medidas de seus lados. Então, como nós falamos anteriormente, quando você tem algumas figuras geométricas, a área já tem um cálculo pré-determinado para que você saiba os resultados. E quando se fala em um retângulo, para se achar a área de um retângulo, basta você multiplicar a base dele vezes a sua altura. Ou comprimento e largura, que são a mesma coisa. Então, por quê? A área é o produto, é a multiplicação entre duas dimensões. Então, para se achar de um retângulo, conhecendo seus lados, multiplica-se a medida do comprimento pela medida da largura. E do quadrado, que seria a letra B? O que se faz? Quadrado é uma figura que tem dois lados iguais, correto? Então, o que fazer? Multiplica-se o lado por ele mesmo. Então, a área de um quadrado é o lado vezes o seu lado. Então, são algumas propriedades que vocês já viram anteriormente, vocês já chegaram a ver, eu sei disso, e estão retornando agora de novo. Apenas isso. Ok? Então, essa é a questão de número 6, que ficou faltando da página 10. Se você olhar a página de número 11, você vai ver que ele já começa a dimensionar algumas figuras de forma específica, como eu acabei de falar. A área do retângulo, basta você multiplicar a base vezes a altura. A área de um quadrado, basta você multiplicar o lado por ele mesmo, L vezes L. E se você fosse ver também uma coisa interessante, imagine para se achar a área de um triângulo. Pensa um pouquinho só, triângulo. Figura de três lados, correto? Com certeza. Mas observem que se eu pegar um quadrado e dividir ao meio, fica dois triângulos. Se eu pegar um retângulo e dividir ao meio, fica dois triângulos. Então a teoria fala o quê? Que a área do triângulo ela é metade da área de um retângulo. Ou seja, para que você ache a área de um triângulo, basta você fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, porque ela vai ser sempre metade da área de um retângulo ou de um quadrado. Não, metade da área de um quadrilátero. Vamos informar melhor. Metade da área de um quadrilátero. Então, agora com você, página 11, fala o seguinte. Calcule em metros quadrados a área de um retângulo cuja base é 20 decímetros e a altura 4 decímetros. Então, a área dele, basta multiplicar a base pela altura. Então, 20 vezes 4 dá 80. 80 decímetros quadrados. Só que ele quer saber a área em metro quadrado. Então, o que fazer? De decímetro quadrado para metro quadrado, divide-se o resultado por 100. Então, ficaria apenas 0,80 ou 0,8 metros quadrados. Não pode esquecer, se ele pedir a unidade transformada, tem que se transformar a unidade pedida. Isso é obrigatório. Questão de número 2. Determine a área de um quadrado cujo lado mede 6 metros. A do quadrado é o lado vezes ele mesmo. 6 vezes 6 dá 36. Quer dizer, 36 metros quadrados. Terceira questão. Determine a área a seguir nas unidades indicadas entre parênteses. Eu quero achar a área de um quadrado com 100 centímetros de lado em centímetros quadrados. Então, basta multiplicar as dimensões 100 vezes 100
dá 10.000. Então, 10.000 centímetros ao quadrado. Eu quero saber agora a área de um quadrado de 1 metro de lado. 1 vezes 1 dá 1. 1 metro quadrado. Letra C. Um quadrado que tem 1 metro de lado, eu quero achar a área dele em centímetros quadrados. Então, a área dele vai ser 1 vezes 1. Daria 1. 1 metro quadrado. Mas eu quero saber em centímetro quadrado. De metro quadrado para centímetro quadrado, eu pulo 2 casas. Como são em relativo a áreas, cada casinha que eu pular aumenta 100 vezes. 100 vezes 100 dá 10.000. 1 vezes 10.000 daria, então, 10.000 centímetros ao quadrado. Letra D. Um quadrado de lado 100 centímetros, eu quero saber a área dele em metro quadrado. Então, 100 vezes 100 dá 10.000. 10.000 centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado para metro quadrado, eu vou dividir o valor que eu tiver por 10.000. Então, ficaria apenas 1 metro quadrado. Questão agora de número 4. Está na página, agora, página 12. Ele fala o seguinte: determine a área total da superfície de cada uma das figuras a seguir. Ele fala agora na figura chamada de um cubo. Um cubo ele é um dado. Um dado é formado por 6 quadrados idênticos. Como ele quer, então, a área total desse cubo, basta multiplicar 6 vezes a área do quadrado. E esse quadrado aqui, para mim, tem lados que medem 5 centímetros, 5 metros, quer dizer, não 5 centímetros. 5 vezes 5 dá 25. Como são 6 quadrados, 6 vezes 25 dá 150. Então, no caso, a área desse quadrado, desse cubo, 150 centímetros quadrados. A próxima figura que ele me dá, se você lembrar da geometria que nós vimos lá atrás, geometria espacial, ela é um paralelepípedo, uma caixa. E se eu planificar a caixa, ela vai ter sempre 2 dimensões que se repetem. A parte de baixo e de cima, a tampa, são iguais. Tem 2 laterais que são iguais e 2 larguras que são iguais. Então, por esse motivo, como eu quero a área total, eu vou multiplicar sempre 2 vezes a área de cada parte. O interessante aí, se for o caso, é você planificar a sua figura para achar a área. Então, reparem que esse nosso paralelepípedo, a nossa caixa, tem 3 dimensões: 4, 6 e 2. Então, primeira parte lateral vai ser 2 vezes 4 vezes 2, mais 2 vezes 4 vezes 6, que é a parte de apoio embaixo, mais 2 vezes 2 vezes 6, que daria, então, 16, mais 48 e mais 24, que daria 88 centímetros ao quadrado. Então, figuras espaciais, você tem que olhar bem o formato da figura para saber de que forma ela vai ser dimensionada. Questão de número 5. Em um retângulo, a soma da base da altura é 18 metros. Então, a base mais a altura é 18 metros. Sabendo que a medida da base é 6,5 metros. Qual é a área dele em metros quadrados? Então, se eu sei que a base mais a altura é 18, e que se eu sei também que a base é 6,5 metros, eu vou achar a altura. A altura é 18 menos 6,5, que daria 11,5 metros. Agora sim, para achar a área desse retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura, ou seja, 6,5 vezes 11,5 vai ser igual a 74,75 metros quadrados. Questão de número 6.
calcule em decâmetros quadrados a área de um campo de futebol que mede 1 hectômetro de comprimento e 480 decímetros de largura. O que você pode fazer? Como eu quero saber a área em decâmetros quadrados, eu posso transformar as dimensões que eu tenho também já em decâmetro. Por exemplo, 1 hectômetro vai ter 10 decâmetros. 480 decímetros vai ter 4,8 decâmetros. Agora é só multiplicar. 10 vezes 4,8. Daria, então, 48 decâmetros. Então, o ideal é transformar as unidades e depois fazer o que ele pede. Esse é o ideal. Sétima questão. Quantos ladrilhos, quer dizer, quantos azulejos quadrados de 12 centímetros de lado são necessários para revestir o piso de uma cozinha de 3,6 metros por 2,4 metros? Vamos dar um exemplo. Na sua casa, às vezes, a parede ou até o chão da cozinha são revestidos de piso. Correto? Agora, quantos pisos dariam para cobrir a área da sua parede ou do chão da sua cozinha? Depende do tamanho da área da cozinha e da área, no caso, do piso. Essas áreas que vão te dar condição de achar o que você quer. Por exemplo, ele nos disse que são pisos quadrados. Correto? Então, se o piso é quadrado, eu poderia achar a área desse piso, de cada um piso. Então, como é um quadrado, a área dele vai ser 12 vezes 12, 144. Achei a área de cada piso. Para você achar a área da parede, basta você multiplicar as dimensões. 3,6 vezes 2,4 daria 8,64 metros quadrados. Só quando o meu piso está em centímetro quadrado e a minha área está em metro quadrado, isso não pode. Então, eu vou transformar ou converter metro quadrado em centímetro quadrado. Mas como eu faço isso? Basta você multiplicar por 10.000. Então, a área da minha cozinha, onde eu quero colocar o piso, ficaria 86.400 centímetros quadrados. Cada piso que eu quero colocar no chão tem 144 centímetros quadrados. Então, o que fazer agora? Basta dividir a área da cozinha pela área de cada piso. Então, ficaria 86.400 dividido por 144, que deu exatamente 600. Ou seja, são necessários 600 ladrilhos para revestir esse piso. Então, sempre que ele falar em piso de cozinha, banheiro, o que for, você vai achar a área de cada piso, a área da parede ou do chão, transformar uma das áreas, uma delas que você achar melhor, e dividir a área maior pela área menor. Quando você faz isso, você vai achar a quantidade de elementos que você vai utilizar para fazer o que você quer, ok? Questão de número 8. Quantos quadrados de 0,25 centímetros quadrados de área são necessários para cobrir completamente a face de um cubo a seguir? De novo, um cubo todinho é formado por 6 quadrados. E se você observar nessa nossa figura, cada quadrado tem uma dimensão de 2 metros. Então, eu vou achar a área total desse cubo, que é 6 vezes lado vezes lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Então, a área total da minha figura seria 24 metros quadrados. Como meu piso está em centímetro, eu vou transformar. Cada 1 metro quadrado
tem 10.000 centímetros quadrados. Então, no caso, basta você multiplicar o 24 por 10.000. Daria 240 centímetros ao quadrado. Agora sim, eu vou pegar a área do meu cubo, 240.000 centímetros quadrados, e vou dividir por 0,25. A divisão vai resultar no valor de 960.000. Ou seja, são necessários 960.000 quadrados para revestir as faces desse cubo. Questão de número 9. Uma casa contém 5 janelas. Olha bem, tem 5 janelas, cada uma com 6 vidros retangulares. Então, 5 janelas, cada janela com 6 vidros. Cada vidro tem 30 de largura por 45 de comprimento. Isso cada vidro. Qual o valor gasto para colocar vidro em todas as janelas, sabendo que é cobrado R$ 120 pelo metro quadrado? Então, observem que são 5 janelas, cada janela tem 6 vidros, cada vidro tem 30 por 45 centímetros, cada vidro. Então, eu vou achar aí a área de cada vidro, que é fazendo o quê? Multiplicar 30 por 45. Daria 1.350 centímetros quadrados. Ok? Como eu sei que o preço pago é em metro quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou converter o centímetro quadrado em metro quadrado. Como eu faço isso? Vou dividir o valor que eu achei por 10.000. 1.350 dividido por 10.000 daria 0,135 metros quadrados de largura por cada vidro. E aí o que acontece? São 5 janelas, cada uma com 6 vidros, cada vidrinho tem 0,135. Então, o que fazer? 5 vezes 6 vezes 0,135. Multiplicando aí, acharíamos 4,05 metros quadrados. Então, iria gastar, para colocar vidro nessas janelas, 4,05 metros quadrados de vidro, sendo que cada metro quadrado é R$ 120. Então, o que fazer para saber o gasto que eu tenho? Basta multiplicar 4,05 por 120, que daria um total de R$ 486. Ou seja, o valor a ser gasto é de R$ 486. Ok? Então, podem ver que todos aí puxam o mesmo tipo de questões, né? Agora, na página de número 13, começa a falar sobre os triângulos. Como eu falei com você anteriormente, quando você mensura um triângulo, para se achar a área de um triângulo, basta fazer o quê? Ela vai ser metade da área de um retângulo ou de um quadrado, metade da área de um quadrilátero. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, outra coisa que é muito importante, vocês já viram que existem vários tipos de triângulo, vários deles. Mas se ele tiver a mesma base e tiver a mesma altura, não importa a forma desse triângulo. A teoria minha afirma que ele vai possuir a mesma área. Então, guarda sempre isso. Não importa a forma do triângulo, mas se ele tem a mesma base e a mesma altura, ele vai ter a mesma área. Então, na página 13, questão de número 1, dialogar e conhecer, ele fala o seguinte: observe os triângulos representados a seguir, responda as questões, considerando para isso que cada quadrinho de malha tem 1 centímetro quadrado de área. Então, cada quadrinho. Você pode até fechar nessas figuras um quadrado ou um retângulo e dividir a área por 2. Fez isso, você vai ter a área do triângulo.
Por exemplo, na primeira figura, tem ó, a base dele tem 6 quadradinhos. A altura também tem 6. 6 vezes 6, 36. Por 2 dá 18. Ou seja, então a área do meu primeiro triângulo é 18 centímetros quadrados. É bem rápido até. Questão número 1 fala, reproduz os 3 triângulos em malhas quadriculadas e recorte-os. Quer que você faça um recorte na sua casa. Usando cola e tesoura, corte os triângulos em quantas partes você achar necessário e monte um retângulo de 3 por 6. Em seguida, responda ao que se pede. Né? Responda qual é a área do triângulo. No caso, a área de cada triângulo aqui ó, vai ser 18 centímetros quadrados, como eu falei com você. Eu posso cortar as figuras ao meio e formar, no caso, retângulo. Só que a área do meu triângulo, ela sempre vai ser metade da área de um retângulo. Número 2. Cite três triângulos. Os 3 triângulos estão contidos em um retângulo de 6 de altura, ou seja, a distância do vértice até a base é 6. Que outra característica ele tem em comum? Então, ele vai ter 6 de vértice, de altura, e vai ter também 6 de base. Por que 6 por 6? Porque, se você lembrar, a área do triângulo ela é metade da área do retângulo. 6 vezes 6, 36. 36 por 2 dá 18. Ok? A terceira questão. A professora de Priscila e Marcos passou um exercício semelhante pedindo que descobrissem a área de alguns triângulos. Veja o que cada um descobriu. Priscila, primeiro. Eu notei que o meu triângulo era metade de um retângulo, de 4 por 9. Logo, a área dele vai ser 4 vezes 9 dividido por 2, que é igual a 18. Marcos, eu recortei parte do meu triângulo e montei um retângulo, mantendo a medida dos lados do triângulo. Assim descobri que a área dele é 4 dividido por 2 vezes 9, que é 18. Observem que os dois fizeram fatores diferentes, mas acharam a mesma resposta. Aí o que ele pergunta? As afirmações dos dois estão corretas? Estão. Você usou alguma... Aí é uma parte mais pessoal, se você usou ou não o mesmo fator, tá? Na questão de número 4, ele fala o seguinte, observem bem a questão. Hein? Observe o triângulo feito pela professora na figura 1. Para determinar a área desse triângulo, Priscila e Marcos resolveram unir suas estratégias. Eles desenharam um novo triângulo igual ao mostrado pela professora e recortaram como na figura 2. E em seguida, eles juntaram as partes do triângulo azul, claro, da professora e formaram um retângulo, no caso de 9 por 4. Explique como é possível calcular a área de um triângulo a partir de uma área de um retângulo. Então, isso aí eu acabei de falar com vocês, né? Olha bem, a área do triângulo é igual a metade da área de um retângulo. Então, é bem simples. Ele é igual a metade da área de um retângulo, de base e altura iguais ao do triângulo. Assim, para calcular a área do triângulo, basta multiplicar a base pela altura e dividir o resultado por 2. Pô, eu já falei anteriormente sobre isso. A questão 5. Com base no exercício anterior, resolva os desafios a seguir. Desenhe na malha um triângulo qualquer com 18 centímetros de área, diferente de todos os apresentados anteriormente. Então, por exemplo, tem uma malha quadriculada, ele quer que você desenhe alguns triângulos que possuam área 18 centímetros.
Então, o que você pode fazer? Você viu que a área do triângulo ela é metade de um retângulo. Ou, a área de um triângulo é a base vezes a altura por 2. Você pode fazer aí na malinha um triângulo de 8 de 9, né? Deixa eu ver aqui. De 12 por 3. Como assim? Comprimento 12 e alturazinha 3. Que 3 vezes 2 dá 36. Por 2 dá 18. Outra, você pode montar um outro triângulo de 9 por 4. A base 9 e você vai contar a altura dele 4 quadrinhos e vai ligar esses pontos. Então é um critério seu, tá? Um critério seu. Você vai usar a criatividade para fazer isso. Letra B, descreva como calcular a de um triângulo cuja base é 5 e a altura, cuja base é 8 e a altura é 5. Então, a do triângulo é a base vezes a altura por 2. Então, o que fazer? Basta você multiplicar 8 vezes 5 por 2. 8 vezes 5, 40 por 2, 20. Ok? Olha aqui na sua telinha a questão de número 5 aí. Então, a criatividade vai ser tua na hora de você montar essa figura. Ok? Agora, o que você não pode esquecer que quando se dimensiona-se a área de um triângulo, ela é sempre base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Isso é primordial e isso é essencial que você guarde isso na sua mente, ok, gente?